Olá, meu nome é Rafael, sou responsável da entrega técnica do Grupo Tomasa e aqui eu vou falar um pouquinho do nosso sedã líder de vendas, o Virtus. Essa versão em especial, a versão de entrada do Virtus automático. Começando pela parte da frente aqui, temos um farol com lâmpadas halogêneas, ou seja, aquelas amarelinhas convencionais de bloco duplo, sendo a parte externa o farol baixo e a parte interna o farol alto, com o sistema de setas. Aqui na lateral temos o sistema de retrovisores elétricos com sistema de setas em LED, tá? Sistema de retrovisor elétrico, o que significa? Você não vai regular pela alavanquinha interna, você não vai regular com a mão, você vai regular pelo botão elétrico na porta do motorista, tá? Um pouco mais para trás, temos o tanque de combustível. Não precisa dar chave para o frentista, ele vai apertar, vai ter acesso com todo o sistema de calibragem de pneus. Você sempre vai pela indicação PSI, ok? 33 na frente, 30 atrás, é o uso cotidiano. Fechando aqui, na parte traseira do Virtus, sistema de lanternas um pouco mais escurecidas que o convencional. Sensores de estacionamento, são 4 na verdade, são 2 na vertical, 2 na diagonal, desembaçador de vidro traseiro e logo embaixo do símbolo da Volkswagen temos a abertura do porta-malas. Acesso a todo o sistema do porta-malas do Virtus com o sistema de step. O temporário, ok, ele é aro 14, a roda do Virtus é aro 15. Para ter acesso às ferramentas para trocar o pneu é super tranquilo. Você só vai desrosquear, tem acesso ao macaco e a chave de roda embaixo do step. Um pouco mais na lateral, tem todo o sistema de espaço interno do Virtus, saída de ar traseira e 4 vidros elétricos, sendo 2 dianteiros e os 2 traseiros. Já no coração do carro, começando pela porta do motorista, deixa eu vir pra cá, a gente tem todo o sistema elétrico dos vidros, seja traseiro, sendo dianteiro, com travamento do vidro traseiro, retrovisores elétricos, abertura e travamento das portas, inclusive o tanque de combustível. Chegou no posto de gasolina, aperta aqui, já vai ter acesso ao tanque de combustível sem a necessidade de dar a chave para o frentista, ok? Sistema de luzes do Virtus, onde o 0 representa o desligado, as lanternas e o farol baixo. Aqui dentro do Virtus, lembrando, é uma das versões iniciais do câmbio automático com motorização 1.6. Você tem um computador de bordo com várias informações e multimídia. Vou começar um pouquinho falando sobre o computador de bordo. Em seguida, falo um pouquinho do multimídia com sistema de espelhamento do celular via cabo e todo o sistema aí de configuração, ok? Então aqui dentro do Virtus, começando pelo computador de bordo, você vai ter acesso ao computador de bordo por toda a região do lado direito do volante, ok? Do lado esquerdo, a gente tem todo o sistema de som e áudio, sendo o volume, aumenta, diminui, mudança de faixa ou emissora e o mudo. Então aqui pela lateral direita, como é que você navega aqui no computador de bordo? Por exemplo, setinhas laterais, que são as cinzas. Eu vou apertar para a direita. Você tem acesso aos menus. Telefone, vai ser um Bluetooth no caso. Dados de condução, que são dados referentes ao conduzir do veículo, como o próprio nome indica. E status do veículo. Sempre quando o carro precisar de alguma coisa ou acontecer alguma coisa com o veículo, ele vai acusar para você. Falando um pouquinho de dados de condução, você tem acesso a todas as informações referentes ao conduzir do veículo
Mas quais seriam elas? Por exemplo, consumo instantâneo. Agora vou utilizar as setinhas para cima e para baixo. Velocidade em digital, velocidade média, percurso, tempo de viagem, autonomia, consumo médio e o consumo instantâneo novamente, tá? Vou dar ênfase numa informação, por exemplo, consumo médio. Dando zoom aqui, você pode reparar que está escrito desde a partida, ou seja, aqui no caso ele está fazendo uma leitura desde quando deu partida no carro, certo? Se eu aperto o OK, ele muda a longo prazo. A longo prazo ele vai fazer uma leitura contínua. Independente se você ligar o veículo, desligar o veículo, ou abastecer o veículo, ele vai lendo, até que se zere um dia, se houver necessidade. Ou eu aperto OK novamente, você tem acesso a desde o abastecimento, que é a última vez que você abasteceu o veículo, literalmente. Por exemplo, apertando OK aqui, retornamos a desde a partida. Vou fazer uma viagem, ou quero fazer um pequeno trecho, ver como o carro se comporta. Eu quero começar do zero isso daí. Como eu faço? Se a gente segura o botão OK, zeramos. Dou um toquezinho no OK novamente para ir a longo prazo. Se você tiver interesse de zerar também, você segura o botão e você zera, ok? Então esse é o seu computador de bordo. Ainda assim, falando do cockpit do motorista, atrás do volante temos as setas com o farol alto e todo o sistema de limpador de para-brisa com o esguicho dianteiro do seu lado direito também, tá? Então aqui do seu lado esquerdo do volante você tem todo o sistema de setas, tá? Um toque funciona 3 vezes e já para, ou você trava que ela funciona de modo contínuo. Aquele sinalzinho de luz de ultrapassagem, você traz a alavanca sentido volante, ou você empurra para frente e fica travado o farol alto. Do seu lado esquerdo você tem todo o sistema de limpador de para-brisa. O limpador de para-brisa ele já tem um próprio manualzinho escrito como ele funciona, ou seja, aqui na posição off, um toque para cima eu já entro no intermitente, um toque para cima eu entro no low e um toque para cima eu entro no high. Ou seja, quanto mais para cima, mais rápido ele vai funcionar. Para jogar água no para-brisa é simples, a gente traz sentido ao volante e segura pressionado, aí ele vai fazer todo o sistema de limpeza do para-brisa. Ainda assim, falando um pouco do cockpit do motorista, vamos entrar em detalhes sobre o câmbio Tiptronic de 6 velocidades com os modos de condução Drive, o automático convencional, o Sporting, também automático, e o manual. Então, falando aqui sobre o câmbio do Virtus, a gente tem um câmbio Tiptronic de 6 velocidades, tá? E todo o sistema de indicação de alavanca vai ficar na lateral, onde fica aceso em destaque a posição atual do câmbio. Para você ter acesso a ele, você tem que seguir umas regrinhas, tá? Seriam elas: destravar o câmbio pelo botão aqui e com o pé no freio. Fazendo um teste para vocês, se eu engato a ré, você tem acesso ao multimídia, o sensor de estacionamento e o que é mais legal, aqui no computador de bordo ele te mostra a posição atual do câmbio também, certo? Apertando o freio e apertando o botão, a gente coloca lá no D, que é o Drive, que vai ser o automático convencional. Ele mostra também aqui no computador de bordo funcionando. O D vai ser a posição da alavanca e o 1 vai ser a marcha atual.
Por exemplo, a gente começa a andar com o Virtus, ele vai começar D1, D2, D3, até D6, que vai ser a última marcha do carro. Referente aos modos de condução, D/S. O que significa? Nessa posição aqui a gente consegue ter acesso ao Sporting também. Como isso? Se eu puxo para trás e solto um movimento bem sutil, o próprio painel também vai te mostrar que você entrou no modo esportivo. Rafael, qual que seria a diferença desse caso? O modo esportivo, dá uma dica legal para você, é utilizado mais em ultrapassagens, tá? O carro vai ter uma retomada maior e o sistema de aceleração do carro também muda. No que o D convencional trocaria de marcha em torno de 2/3 mil giros, dependendo da sua aceleração, o S vai trocar de marcha em torno de 5-6 mil giros, dependendo da aceleração. Ou seja, nesse caso aqui, a rotação do motor aumenta, a resposta do acelerador aumenta e a troca de marcha demora um pouco mais para ser efetuada, justamente para ter uma retomada maior. E por último, se você joga para a direita, você tem acesso ao sistema de manual, tá? Sistema manual, você tem o mais e o menos aqui no caso, já está até em destaque por conta da posição da alavanca. Como você mudaria de marcha aqui no caso, Rafael? Uma suposição. Eu quero subir a marcha, estou em primeira, vou para a segunda, empurro por mais, vou para a terceira, empurro por mais, preciso reduzir para a segunda novamente, jogo para o menos. Ou seja, preciso subir a marcha, a gente utiliza o mais, preciso descer a marcha, a gente utiliza o menos. E também no painel a gente tem acesso a todas as informações por aqui. Falando um pouquinho ainda do cockpit do motorista, a gente tem acesso a todo o sistema de ar-condicionado do Virtus. Ele é simples, é uma única zona, mas ainda assim quebra aquele galho no calor. Sobre o ar-condicionado do Virtus, é um sistema super tranquilo de utilizar. A gente sempre vai ligar e desligar por aqui, o botão central. O botão central, na verdade, ele indica a força da ventilação. No zero, ele está sem ventilação nenhuma, ou seja, está desligado. A gente gira para o 1, a gente já começa o sistema de ventilação do ar-condicionado e aumenta a intensidade conforme o gosto ou a necessidade. No seu lado esquerdo você tem todo o sistema de temperatura. Quando a gente gira sentido ao vermelho, a gente está aumentando a temperatura. Quando a gente gira sentido ao azul, a gente está diminuindo a temperatura. No seu lado direito você tem todo acesso à direção do ar-condicionado. Aqui no caso, ele está utilizando os difusores do peito. Seriam os centrais, o lateral e o lateral. Mas você também consegue jogar para o para-brisa, desembaçar num dia de chuva, para-brisa e pés ou só o pé. Desembaçador de vidro traseiro, recirculador de ar e aqui no caso a gente liga e desliga o compressor do ar-condicionado. Mas como assim, Rafael? Nesse caso, com a luz acesa, o ar-condicionado ele vai gelar. Se a gente aperta e desliga a luz, você vai ter apenas o sistema de ventilação. Por último, agora, o mais utilizado, a gente tem todo o sistema de multimídia do Virtus. Temos sistema de espelhamento, temos sistema de Bluetooth, a rádio em si, e eu vou falar um pouquinho de cada um deles agora para você. E essa então é a primeira tela do multimídia, no modo standby. A gente liga ele pelo botão lateral, aperta, e tem acesso
ao multimídia. Começando a falar pela rádio, seria esse primeiro botão aqui, temos todo o sistema de rádio, onde eu posso salvar as rádios. Por exemplo, segurei, rádio salva, mudamos para AM e FM por aqui, e também todo o sistema de leitura de rádio pelas setas aqui de cima. Apertei uma vez, ele começa a procurar a rádio automaticamente. Lembrando que a gente também consegue utilizar as funções do volante, onde a gente aumenta o volume, diminui o volume e muda aqui no caso as estações também. Fica tudo facinho aqui para você na tela totalmente touchscreen ou as digitais convencionais. De segundo botão a gente tem o fone. O fone é todo o sistema de conectividade Bluetooth que o multimídia tem diretamente com o seu celular, onde você terá seus contatos, chamadas recentes. Se alguém te ligar, aparece na tela e você atende. Tem um sistema de viva voz por aqui também, e fica tudo na sua mão a partir do momento que a gente conecta o Bluetooth. E para conectar o celular é super tranquilo. Primeiro a gente clica em procurar telefone e em seguida resultados. Vai aparecer uma lista com os aparelhos próximos para serem conectados. Vou fazer um exemplo com o meu celular. Aqui um exemplo, ainda assim em fone, um sistema de conectividade Bluetooth, certo? Temos contatos, chamadas recentes, comando de voz, que vai ser aquele sistema. Um exemplo, ligar para. Aí ele vai efetuar a ligação para quem você quiser, dependendo do como tiver o seu contato na agenda, tá bom? Você consegue discar um número de telefone por aqui também, para poder fazer aquela ligação. É super tranquilo. Ainda assim, em fone, voltando aqui à tela, a gente tem configuração e acesso à configuração do Bluetooth, que é o principal. Você consegue tornar visível, mudar o nome do Bluetooth e, por exemplo, dispositivos acoplados. Aqui no caso, o que acontece? Tá vendo que o meu celular ele tá apenas para ligação e o sinalzinho da música não tá funcionando? Se eu clico aqui, a gente consegue colocar isso daqui para funcionar. Ou seja, agora o meu celular tem um sistema de áudio e tem um sistema de telefonia. Voltando, procurar um novo dispositivo, você procura um novo celular para fazer aí a conectividade. Aqui no terceiro botão a gente tem essa tela que é a mídia. Mídia é todo o sistema de áudio que não é a rádio, porque a rádio ela tem um lugar específico para ela. Rafael, como assim? Temos USB, que seria um pendrive, temos cartão de memória e temos o próprio Bluetooth também. Se a gente vem aqui em fonte, a gente consegue escolher. Se tivesse um cartão SD conectado, ficaria disponível. Se tivesse um USB ou um pendrive, ficaria disponível. No caso, só tem o áudio Bluetooth disponível. Vou apertar aqui. No caso, o meu celular ele já está com sistema de áudio. Voltei. O que eu tocar de música no meu celular aparece aqui. Falando um pouquinho ainda de mídia, se viemos em configuração, você tem todo o sistema de configuração do Bluetooth novamente e o sistema de som. No caso aqui, você consegue, um exemplo, grave, médio, agudo, você configura do seu jeito, como você achar que fica legal o som para você. Ou Balance Fader. Balance Fader, esse sistema é super interessante. Você escolhe aonde você quer que saia o áudio no carro. Por exemplo, eu quero que saia lá na região traseira, eu quero que saia lá na região frontal, ou só do lado do passageiro, ou só do lado do motorista.
ou eu quero que centralize tudo. Clica aqui na bolinha, ele já vai centralizar. Ainda falando do multimídia dos botões superiores, temos o app. O app é todo o sistema de espelhamento de celular, só que ele vai funcionar apenas via cabo, ok? Sem o cabo ele não faz o sistema de espelhamento. Eu vou conectar o meu para a gente fazer um teste. No meu caso, o meu é um Android, então vai ser a entrada tipo C. Se for um iPhone, você vai utilizar o seu cabo de carregamento também, tá? E o que diferencia de iPhone para Android vai ser esse sistema aqui, ó, Apple CarPlay e Android Auto. Android Auto é o sistema de espelhamento do sistema Android em si, e Apple CarPlay é o sistema de espelhamento do sistema do iPhone, ok? Aqui então já conectei o cabo no meu celular. Ele apareceu o Android Auto. O Android Auto, eu vou dar um clique nele, vou apertar OK, vou apertar OK. Ele começa a estabelecer uma conexão. Antes, verifica seu celular, pode ser que apareça uma mensagem. Eu vou apertar próximo aqui, ó. Prontinho. Tá o sistema espelhado, tá? Ele já começa com todo o sistema de GPS, mas se você quiser seus aplicativos, você vai ter acesso a essa bolinha branca. Essa bolinha branca então vai mostrar todos os aplicativos que eu posso utilizar numa viagem, tá? Brincadeiras à parte, um joguinho não vai aparecer, mas sistema de áudio, sistema de navegação, sistema de telefonia, ainda assim você pode utilizar numa viagem e ele vai aparecer normalmente, ok? O Waze também funciona. No caso, eu não tenho no meu celular, mas se tivesse instalado, ele com certeza apareceria aqui. No meu caso em especial, eu utilizo Maps. Se eu for em Maps, o GPS vai funcionar normalmente. Apertando Car, a gente tem acesso a essa tela aqui. Essa tela ela vai mostrar um sistema de leitura do carro, como se fosse o computador de bordo. Lembra que eu comentei que ele tem os períodos de leitura, sendo desde a partida, a longo prazo e desde o abastecimento? Então, aqui em Car a gente tem esse mesmo sistema, desde a partida, desde o abastecimento ou a longo prazo. O que é importante em Car, na verdade, vai ser a configuração. Aqui na configuração, a gente tem acesso a todo o sistema elétrico do veículo, tá? Que a gente consegue configurar. Um exemplo, o controle de estabilidade, a gente consegue ativar e desativar. E outro exemplo legal é o sistema de abrir e fechar aqui. O sistema de abrir e fechar é todo o sistema elétrico das portas, das travas e vidros, tá? Por exemplo, travamento central, destravar portas, todas. Mas se eu clico aqui, você consegue destravar no alarme apenas uma porta, que é a do motorista. É um exemplo básico, mas deu para entender que todo o sistema elétrico do Virtus fica a um palmo de distância. Setup, o último botão do multimídia, ele tem todo o sistema de configuração do multimídia em si. Lembre-se, Car é a configuração do sistema elétrico do carro todo, Setup é apenas do multimídia, ok? Aí você tem algumas configurações, por exemplo, data e hora, o idioma, sistema de som, Bluetooth e por aí vai. Então esse é todo o sistema do cockpit do Virtus na versão de entrada do câmbio automático, motorização 1.6. Falamos um pouco sobre o sistema de computador de bordo, falamos um pouco sobre o câmbio, o ar-condicionado,
E por último, o multimídia em funcionamento. Sistema de espelhamento, sistema de Bluetooth, mídia, rádio e todo o sistema de configuração. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, ficamos à disposição e aproveite bastante.